Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Bem, hoje é sobre isso que iremos refletir em mais um vídeo de reflexão aqui no canal. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui novamente com vocês para esse momento de reflexão. E hoje nós vamos falar sobre isso que você acabou de ouvir no começo do vídeo. E a pergunta foi: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta meio particular ou não, pois você, ao ouvir essa pergunta, você pode estar estendendo para toda a sua casa, para toda a sua família, pois você vivencia, você vive muita coisa nesse meio, né? No meio familiar. Então, nós, como seres humanos, muitas vezes ficamos em confronto, porque é muito natural do ser humano, quando acontece alguma coisa na vida, né, dessa pessoa, né, de ruim, alguma coisa negativa, o que geralmente as pessoas fazem? As pessoas, elas transferem a responsabilidade para Deus. Senhor, por que aconteceu isso? Isso aconteceu porque o Senhor permitiu. Ah, Senhor, porque esse mal me sobreveio? Isso aconteceu porque o Senhor permitiu. Ah, Senhor, porque há tanta fome, né, no mundo? Ah, Senhor, o Senhor permitiu, pois o Senhor é Deus. O Senhor poderia acabar com todas essas coisas. O Senhor poderia cessar com todas essas coisas. Então, é muito natural, é bem natural que as pessoas, né, reajam dessa forma, pois elas transferem a responsabilidade para o Senhor Deus. Mas quando acontece algo de bom, né, algo de, né, espetacular, algo, né, considerado muito bom na vida dessa pessoa, o que geralmente a maioria das pessoas fazem é o esquecer de Deus. É o agradecer a Deus pelo menos que pela vida, pela força. Então, perceba só, olha a reação do ser humano. Quando acontece algo de bom, que geralmente as pessoas fazem é o quê? Se distrair muito e se esquecer de Deus. De fato, na maioria das vezes, muita gente esquece de Deus. É como se não chamasse Deus para participar daquele momento. É como não transferir para Deus o obrigado, a glória, a gratidão a Deus. E é isso, gente, que acontece na maioria das vezes. Muitos agem com ingratidão, mas na hora que acontece algo ruim e transferir alguma culpa para o Senhor Deus, alguma responsabilidade, rapidamente a pessoa o faz. E com isso, o que eu quero dizer é que é muito fácil pegarmos algo que aconteceu e jogarmos, né, para a costa de alguém como culpado, para a costa de uma outra pessoa como culpado. Você já viu em uma grande corporação, em uma empresa, o que geralmente acontece é o quê? Sempre quem é o responsável daquela empresa, daquela corporação, aquela pessoa que está chefiando, mesmo que ela não tenha feito, né, aquele mal, né, alguma coisa que tenha prejudicado a empresa, essa pessoa sofrerá ali, né, as consequências da responsabilidade, tipo, a responsabilidade virá sobre essa pessoa. E quando eu perguntei a vocês sobre a vontade de Deus para a sua vida,
o que você pensou, o que veio em seu coração, né, sobre a respeito de sua vida, o que realmente bateu em seu coração, o que você acha, né, que realmente é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja numa situação de doença, uma doença que para os médicos, né, é incurável, é impossível ser resolvida. Então em seu coração você pensa, sim, é a vontade de Deus para a minha vida. E também há outras situações complicadas que as pessoas possam estar passando. E são várias, né, gente? Situações muito complicadas. Situações as quais levam a cada pessoa a pensar que estão jogada ao léu, abandonadas por Deus. Mas será verdade? Será verdade, né, esse sentimento que surge no coração de muitas pessoas, né, esse sentimento de abandono? Não, que Deus quer que eu passe por isso, né, que eu sofra, né, que eu passe por essa situação. E isso por quê? Por não haver uma resposta, por talvez essa pessoa ter orado e não ter tido ali uma resposta, por talvez, né, o médico ter falado ou uma outra situação ter falado, olha, não tem jeito. Então o que acontece praticamente é que a pessoa já aceitou a situação dela, né, a situação da vida dela de como está. Ela acha que realmente aquilo que ela está passando, né, seja a vontade de Deus. Mas o que realmente, né, o Senhor pensa disso? Qual realmente é a vontade de Deus para nossas vidas? E para falar melhor sobre isso, com base bíblica, eu quero que vocês, se for possível, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 1, no versículo 40 e versículo 41. O título é A Cura de um Leproso. Aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe de joelhos, dizia: Se quiseres, bem pode purificar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: Quero ser limpo, quero ser limpo. Né? E novamente, voltando ao versículo 40, diz: aproximando-se dele um leproso. O leproso fez o que, gente? Aproximou-se de quem? De Jesus. Jesus, ele vivia, né, indo, né, para os montes, ele vivia em oração, né? Então Jesus vivia, né, conectado ali, né, nessa terra, né, com Deus em todo o tempo, em todo momento. Então, quando Jesus passava, quando algum enfermo, alguma pessoa que tinha um problema, a pessoa, o que a pessoa fazia? Ela se aproximava de quem? De Jesus. A pessoa se aproximava de Jesus. Ela entendia que Jesus tinha ali autoridade para poder curar, autoridade para poder salvar, autoridade para poder restaurar. Então, ela sabendo disso, ouvindo falar de Jesus, essa pessoa e cada pessoa que não perdia tempo, pois elas iam ter com Jesus. Então, gente, imagina o leproso, não tinha, né, cura, não tinha nada que pudesse fazer. Eles praticamente deviam viver, né, separados. Eles deviam viver naquela vida, né, de solidão e também eles eram identificados, né, e não queriam ficar perto, não queriam estar perto dessa pessoa.
Então, no momento de aflição, no momento de dor, quem está perto? No momento de dor, quem é que se aproxima, quem é que passa pelo caminho justamente nesse momento? É o Senhor Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus traz juntamente com Ele a resposta, traz juntamente com Ele a salvação de qualquer situação. Aleluia, amém? Então, continuando, disse, ele primeiro aproximou-se, né? Aproximou-se dele um leproso, né? Aqui está falando de um leproso, que rogando-lhe, rogou de joelho, ele inclinou-se, ele derramou-se, não é só o joelho, não é só o posicionamento, é primeiro o coração derramado, é um coração quebrantado, sabe? A ponto de desaguar, a ponto de, Senhor, olha, assim, eu tô aqui sem reservas, eu me derramo diante de Ti, eu me derramo diante do Senhor. De joelho e dizia, se quiseres, bem pode purificar-me. Olha só, o ato de quê? De fé. Um ato de fé. Diz, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me purificar. Tu podes. Isso aqui que eu estou passando não é impossível para Ti. Isso aqui que eu estou passando não é impossível para Ti. Isso aqui na minha volta que eu estou passando não é impossível para Ti. Jesus passou, o leproso se aproximou e foi lá alcançar o coração de quem? Daquele que podia o salvar daquela situação. Pois ele sofria. Aí eu te pergunto, é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que uma pessoa esteja sofrendo? Que uma pessoa esteja em sofrimento? E essa é essa pergunta que eu faço a você. Responda para você mesmo em seu coração. Continuando, disse, aqui já lemos, né? Se quiseres bem pode purificar-me. E versículo 41, Jesus com grande compaixão. Jesus com grande compaixão. Quem se aproxima de Jesus, gente? Quem se quebranta, quem se achega a Jesus. Onde é que Jesus pode negar algum favor? Como Jesus vai negar alguma bênção? Como Jesus vai negar alguma petição que fizerem a Ele? De forma alguma. Jesus não negará, não resistirá a um coração verdadeiramente derramado, verdadeiramente quebrantado diante dele. Glória a Deus por isso. Então, Jesus com grande compaixão estendeu o quê? A mão. Jesus estendeu a mão de autoridade, a mão de poder, a mão que vai mover, a mão que move todas as coisas. Nada é maior que Ele, mas tudo se prostra diante dEle. Toda situação se prostra diante dEle. Glória a Deus por isso. Então ele, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Tocou em quem? Não só no leproso, não em qualquer leproso. Gente, havia muitos leprosos naquele momento, naquela época. Nem todos se aproximaram de Jesus, nem todos se achegavam a Jesus. Precisava se achegar a Ele, precisava se achegar a Jesus. Precisava se derramar de uma forma particular. Não quer dizer que você vai fazer da mesma forma, mas cada um que Jesus curou tem uma história diferente, tem um toque diferente,
tenho agir diferente. Então, a maneira não importa. O que importa é que você se aproxime daquele que pode te abençoar, daquele que pode te tocar, daquele que, ao você rogar, ao você se quebrantar, ao você se derramar, ele não negará a um favor. Ele não negará de derramar uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, continuando, diz: Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, né? Estendeu a mão, tocou nele. Ele disse: olha só, ele estendeu a mão e tocou. Tocou. Estendeu a mão e tocou. E disse: ele lançou a palavra de autoridade. Ele primeiro estendeu a mão, tocou. E em seguida foi o quê? Ele lançou a palavra de autoridade, lançou a palavra de cura. Ele liberou a bênção naquele exato momento, no momento que ele disse: quero ser limpo. Aleluia. Glória a Deus. E só o versículo, gente, 42 para finalizar. Eu sei que eu falei que ia só até o 41, mas vamos só até o 42, só até a gente 42. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Ele disse isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. E mais uma coisa que eu quero falar aqui com vocês: não saia da presença de Deus até Ele liberar, até a bênção ser liberada, até a bênção ser liberada. Ele estendeu a mão, ele tocou, mas a bênção foi liberada com a autoridade que saiu da sua boca. Ele disse: quero ser limpo. Aleluia. Glória a Deus. Seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja restaurado, seja abençoado, seja curado. Então, gente, há várias passagens na Bíblia que falam sobre várias situações de cura, de libertações, várias situações de fé. Sobretudo, gente, fé. Você precisa chegar diante de Deus com fé. Com fé, com fé. Não sem, mas com fé. Com fé. Quem tem fé, com certeza já está com o coração quebrantado, pois ninguém se aproxima de Jesus sem fé, por nada, mas se aproxima porque tem fé. Sabe quem é Jesus, sabe o que ele pode fazer e sabe onde ele pode tocar. Aleluia. Glória a Deus. Então há várias situações na Bíblia que a vontade de Deus, gente, sempre quando alguém rogava, sempre quando alguém pedia um favor de Deus e alcançava o Senhor Jesus, se aproximava dele, alcançava o favor do Senhor, alcançava o coração do Senhor. Em nenhum momento foi negado a bênção sobre a vida dessa pessoa. Em nenhum momento. Então, mais uma vez, eu te faço a pergunta que foi feita no início do vídeo. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Diante de tudo que você tem passado? Diante de toda essa situação que você tem passado, que você pensa que é a vontade de Deus? Você já se aproximou dele? Você já se ajoelhou primeiro aqui, ó, com seu coração derramado diante dele? Com o coração sincero, sem querer esconder nada, sem querer fingir que não fez, fingir que está realmente arrependido, fingir que está realmente querendo ele. Deus sabe, gente, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe, gente, cada passo nosso, e conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Nós não podemos, nos aproximar de Deus por interesse, só porque Ele é abençoador, só porque, eu vou chegar diante de Deus porque Ele vai me abençoar, eu vou naquela igreja porque Ele vai me abençoar. Eu preciso me aproximar de Jesus porque eu quero Jesus, eu quero a vida dele em mim, eu quero a força, eu quero
a presença dele, eu quero andar com ele antes de tudo e qualquer coisa que o meu coração possa desejar. O que eu quero muito, muito, muito é a presença de Deus em minha vida, em minha família. As bênçãos, as libertações, as curas virão no transbordar de querer, no transbordar de buscar. No momento que você busca o Senhor, aquilo que você nem pediu acontece, as coisas te seguem, te perseguem, as bênçãos de Deus te alcançam. Quando você, primeiro, o quê? Se aproxima. E a primeira coisa que você quer é a presença dele, antes de qualquer outra coisa que você possa desejar nesse mundo. E mesmo assim, se você pensa só nesse mundo, se você pensa só naquilo que você pode ter nesse mundo, você possa alcançar em qualquer área, é muito pouco do que realmente está preparado para aqueles que recebem a Jesus Cristo e querem Ele em sua vida. Aqueles que querem viver realmente uma vida com Deus. Nada se compara aqui neste mundo com aquilo que o Senhor já preparou para cada um. Cada um que recebeu em seu coração e vive com Ele e vive para Ele. Amém. Então, todo dia que você olhar para essa situação, lembra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Leia a Bíblia, a passagem de cura, a passagem que o Senhor curou, nunca negou uma petição de cura, alguma outra petição, a quem quer que seja. Só que muitos assistem a Jesus na plateia, muitos só rodeiam a Jesus, ouvem falar, mas não querem se aproximar. Ouvem e conhecem Jesus, mas não querem uma responsabilidade com Jesus. Não querem deixar muita coisa para seguir a Jesus. Então, não são todos realmente que recebem. Não são todos realmente que alcançam. Mas para aqueles que conhecem a Jesus e querem Ele e se aproximam dEle, Ele nunca negará uma petição. E a vontade dEle é sempre a melhor para a sua vida, pois Ele não quer te ver em sofrimento. Ele não quer te ver em sofrimento. Em nome de Jesus. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, né? A palavra de hoje, que o Senhor continue a falar em nossos corações a cada momento, né? Que vamos vivendo aqui nesse mundo, tá? Trabalhando, fazendo as coisas de casa, cuidando de filho, indo para lá e para cá, que possamos estar conectado com o Senhor Jesus em todo o momento. Então, que o Senhor te abençoe grandemente, fique com Deus e até as próximas reflexões.